E equilíbrio na ciência é muito importante. Então, a gente estuda vários tipos de equilíbrio. Na física, vocês devem ter estudado já o ano passado em mecânica, né, o equilíbrio mecânico, por isso que eu coloquei aqui uma balancinha, né, fazendo referência mais ao equilíbrio mecânico, e a gente vai ver que o equilíbrio químico não tem nada a ver com isso, né? Mas quando a gente fala em equilíbrio, geralmente a gente pensa num equilibrista de circo, né, andando num fiozinho, ou então equilibrando o prato, ou balança. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Bom, esse equilíbrio ali da física é um equilíbrio estático. Como que a gente determina esse estado de equilíbrio? Geralmente, quando eu falo em equilíbrio, a gente imagina uma coisa parada. E parada por quê? Parada porque esse corpo está sob influência de diversas forças que são opostas e estão se anulando ali de alguma forma. Então, eu consigo equilibrar, né? Então, esse é um conceito da física lá de equilíbrio estático. Quando a gente fala em equilíbrio químico, esse equilíbrio não é estático, ele é um equilíbrio dinâmico, ou seja, está em constante movimento. E a gente vai ver que esse movimento é o movimento da reação química, da própria reação química. Mas o que seria um equilíbrio dinâmico? Vocês conseguem pensar num equilíbrio dinâmico? Alguém consegue pensar o que é um equilíbrio dinâmico? Alguma coisa não deve variar também, né? Para ser equilíbrio. Mas o que seria? Lei de Lavoisier, na lei de Lavoisier, não. A lei de Lavoisier, ela diz mais sobre a conservação, né? Não tem conservação de massa. Lógico que o princípio de Lavoisier ele não vai ser violado nunca, né? Nem no equilíbrio químico. Continua valendo essa teoria que a massa se conserva, tá bom? Mas um equilíbrio dinâmico, eu peguei um exemplo, tem uma professora que eu gosto muito, que chama Marta Reis, e ela faz um exemplo aqui de equilíbrio dinâmico. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bom, se a gente pensar num estacionamento de um shopping, por exemplo, em véspera de Natal, tudo lotado, tá? Aí eu fiz uma animaçãozinha para vocês verem, mas vamos supor aqui, antes de eu começar a animação, olha, eu tenho uma vaga de garagem livre e eu tenho as outras todas preenchidas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 9 carrinhos aí nessas vagas, tá? Um equilíbrio dinâmico é o ter, assim, todas as vagas de carro ocupadas como estão ali, mas algumas pessoas conseguem terminar a compra e sair. Assim que ela sai, outro já entra. Então, eu fiz uma animaçãozinha aqui para vocês entenderem o que é um equilíbrio dinâmico. Vamos lá. Olha lá. Por exemplo, olha, um carrinho entrou, outro está saindo. Eu estou mudando os carrinhos, mas se a gente notar bem, eu sempre estou com a mesma quantidade de vagas ocupadas e vagas livres. Então, isso é um equilíbrio dinâmico. E o equilíbrio químico tem mais a ver com esse exemplo do que um exemplo de uma balança paradinha com forças opostas se anulando, tá bom? Bom, quando que acontece o equilíbrio químico? Deixa eu ver aqui. Bom, uma coisa muito importante, né, quando a gente fala em equilíbrio químico, é pensar nas reações químicas. Via de regra, a gente pensa que a reação química é uma coisa que tem começo e fim. Ela começa lá com os reagentes e termina com só produtos, né? Então, isso é natural a gente pensar isso. Quando a gente começa a estudar a reação química, a gente tende a pensar nisso porque a gente fala que a reação sai dos produtos, daí tem uma flechinha mostrando o sentido da reação e escrevemos os produtos depois. Então, reagente, seta indicando o sentido da reação, produtos no final.
tá? Via de regra, as reações químicas não ocorrem dessa forma. Muitas reações químicas se processam até um ponto. E dali para frente, a gente não vai mais observar variação nas concentrações das espécies. Então, as reações químicas, elas geralmente não se processam até o consumo total de todos os reagentes, tá? E quando os produtos são formados, esses produtos não são produtos puros, são sempre uma mistura de produtos e reagentes ali no meio reacional. Então, eu trouxe um exemplo aqui de hidrogênio, então, vamos pegar aqui, olha, o hidrogênio reagindo com o iodo e formando o iodeto de hidrogênio. Então, eu tenho uma molécula de hidrogênio reagindo com uma molécula de iodo, formando duas moléculas de iodeto de hidrogênio. Bom, vocês viram lá na cinética química que para essa reação química acontecer, eu preciso que essas moléculas colidam, né? Então, nessas colisões, as ligações químicas vão se romper e outras ligações serão formadas, né? Então, eu vou formar aqui um átomo de hidrogênio com um átomo de iodo e outro átomo de hidrogênio com um átomo de iodo. Tenho dois iodetos de hidrogênio. Se eu pensar no início da reação, eu tenho lá no início, no tempo igual a zero, somente reagentes, né? Então, vamos voltar lá para a situação inicial de reagentes. No início dessa reação, eu vou ter ali somente moléculas de hidrogênio e moléculas de iodo. Então, a chance delas colidirem para formar o iodeto de hidrogênio é muito grande, porque eu tenho bastante hidrogênio no meio reacional e bastante iodo, tá? Bom, o que pode acontecer depois que eu comecei a formar os iodetos de hidrogênio, né? Qual que é a definição de reversibilidade? Bom, quando eu já tenho formado os iodetos de hidrogênio, esses iodetos de hidrogênio também podem colidir, quebrar essa ligação, formar o complexo ativado novamente e voltar a ser hidrogênio e iodo, tá? Isso que significa a reversibilidade. Então, quando eu falo de reversibilidade, eu estou dizendo que essa reação química aqui, ela pode acontecer nos dois sentidos. Os reagentes formando produtos, mas os produtos colidindo e voltando a ser moléculas reagentes. Isso acontece principalmente quando estamos em sistemas fechados, né? Por isso que eu coloquei aqui fechadinho. Tanto o hidrogênio quanto o iodo são gases, né? Se eles não tivessem fechados, essas moléculas iam embora e eu não ia ter reversibilidade e provavelmente eu não teria nem reação química, tá? Mas quando a gente fala de sistemas fechados, o que é um sistema fechado? É aquele que não tem troca, não há troca de matéria, nem troca de energia entre sistema e vizinhanças. Toda reação química conduzida em um sistema fechado, ela vai ser reversível. Em maior ou menor grau, mas todas elas serão reversíveis. Se eu estiver fazendo uma reação no sistema aberto, principalmente se eu produzo um gás, esse gás vai embora, não vai ter como eu fazer essa molécula voltar de novo à reversibilidade, tá? Então, grande parte das reações são reversíveis e, estando em ambientes fechados e em sistemas fechados, essa reversibilidade pode ser verificada, tá bom? Bom, vou continuar aqui com esse exemplo aqui e trazer alguns dados experimentais, tá? Daqui para frente, nós vamos representar todas as reações químicas com essa dupla flecha, indicando que essa reação é reversível. E se ela é reversível, vai chegar um momento que ela vai atingir o seu equilíbrio. Quando a gente fala em reação química, geralmente a gente tem um sentido da reação de interesse. Por exemplo, se eu escrevo a reação desta forma,
Eu quero dizer que eu estou analisando a síntese do iodeto do hidrogênio. Então, essa flechinha que está da esquerda para a direita é a reação direta. Geralmente, a reação direta é aquela reação que a gente tem interesse. Mas a reação inversa, ou seja, a decomposição do iodeto de hidrogênio para voltar a formar hidrogênio e iodo, também pode ocorrer depois de certo momento, tá bom? Então, a gente fala que quando a gente considera o produto como reagente, voltando a ser, né, o reagente produto transformando-se em reagente, essa reação é a reação inversa daquela que a gente tem interesse de estudar. Então, olha, eu coloquei uma tabela aqui com a variação da concentração das 3 espécies envolvidas nessa reação química, tá? Em diferentes tempos de reação. O que é o tempo igual a zero? O tempo igual a zero vai ser exatamente o momento que eu misturo os reagentes, tá? Se a gente perceber aqui, nesse tempo igual a zero, as concentrações que estão em mol por litro dos reagentes, hidrogênio e iodo, são máximas aqui na tabela, né? E eu não tenho nada de iodeto de hidrogênio, absolutamente nada, porque a reação ainda não começou a se processar. Bom, se eu penso em teoria das colisões, vocês viram em cinética que a velocidade de uma reação ela é máxima ela é maior quanto maior for a concentração dos reagentes. Por quê? Que a velocidade é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Exatamente porque quanto mais reagentes eu tenho no meio reacional, maior a chance de colisão entre essas partículas reagentes. Se eu tenho muitas colisões, a chance de eu ter colisões efetivas também é maior. Então, a minha velocidade é máxima nesse ponto. Bom, a minha reação direta tem velocidade máxima nesse ponto. E eu não tenho nada de produtos formados ainda, então eu nem tenho reação inversa nesse momento. Quando a gente começa a avaliar essa tabela aqui nos tempos subsequentes, eu começo a observar uma diminuição gradual da concentração dos meus reagentes e um aumento também gradual na concentração do meu produto, tá? Que é de se esperar. Eu estou colidindo as moléculas reagentes, as ligações entre essas moléculas estão sendo quebradas e as ligações das moléculas da molécula do produto está sendo formada. Então, os reagentes diminuem a sua concentração com o tempo e o produto vai aumentando a sua concentração com o tempo. Mas se vocês observarem aqui nessa tabela, no tempo 4 e no tempo 5, eu não tenho mais variação da concentração, nem dos reagentes, nem dos produtos. Nesse ponto, a gente diz que a reação atingiu seu equilíbrio, tá? Por que ela é dinâmica? A reação continua se processando. Mas agora eu jogo uma pergunta para vocês. Se a reação continua se processando, já que esse equilíbrio é dinâmico, por que as concentrações dos reagentes e dos produtos não se alteram mais? Alguém teria uma sugestão? Eu tenho, professora. Então fala, Juan. Porque foi o que a senhora disse, que esse tipo de reação ela pode ser reversível. Então, vai Sim, chegar uma hora que a quantidade de produtos vai ser superior à quantidade de reagentes, e seguindo a teoria da concentração, vai aumentar as colisões, então os produtos vão se colidir e voltar ao que era antes. Isso é meio que um ciclo meio que basicamente infinito, porque vai ficar toda hora voltando para o mesmo estágio. mas por que não varia, então? Por que não começa a diminuir a concentração dos produtos? Já que, nesse caso aqui, por exemplo, a concentração dos produtos está maior que a dos reagentes. Por que eu não começo a diminuir aqui e aumentar aqui de volta, depois do equilíbrio?
Lembra ali do... Deixa eu tentar voltar para os carrinhos. Observem aqui os carrinhos de volta. Deixa eu colocar lá aqui. Ó, vamos tentar observar os carrinhos aqui. Para eu fazer essa animação, o que eu tive que fazer com os carrinhos? Vamos ver se eu consigo voltar de novo. Ó, prestem atenção novamente. Vocês conseguem perceber que sempre tem uma vaga livre e as outras preenchidas. Como que eu fiz isso? Se eu quisesse os carrinhos que estão estacionados saírem com maior velocidade do que os carrinhos que estão entrando, eu ia conseguir manter uma vaga sempre livre e as outras todas ocupadas? Não ia, né? Então, tem a ver com a taxa de desenvolvimento. Olha, à medida que um carrinho sai, o outro está entrando, tá? Mais ou menos com a mesma velocidade ali, para eu manter esse sistema com uma única vaga livre e as outras ocupadas, tá? Então, quando eu planejei essa animação, eu tive que tomar cuidado nas velocidades que eu estava atribuindo a cada carrinho desse na hora dele sair ou entrar numa vaga. Então, vamos lá de novo. A gente falou dessas reações, tá? Então, a primeira dica é: o equilíbrio é atingido quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Então, se a gente pensar aqui, né, eu vou colocar isso em gráficos no próximo slide, mas se a gente pensar em termos de velocidade, né, a gente acabou de estudar cinética química ali, a velocidade de uma reação, ela é máxima no máximo de concentração que tiver ali. Então, olha, no tempo igual a zero, a velocidade de reação da reação direta, ela é a máxima que eu tenho ali, tá? Por quê? Porque depois desse tempo zero, o hidrogênio e o iodo começam a reagir efetivamente, e a sua concentração começa a diminuir. Ou seja, a probabilidade de uma molécula de hidrogênio encontrar com uma molécula de iodo e colidir efetivamente, começa a diminuir também, né? Então, a velocidade da reação direta vai diminuindo. Em contrapartida, no início, aqui no tempo igual a zero, eu nem tinha produto formado ainda. Eu nem tinha reação inversa. Mas a partir do momento que eu começo a formar produtos, os produtos, no caso dele é um produto só, né, só o iodeto de hidrogênio, começam a ter uma probabilidade de encontrar outra molécula de produto e colidir para a reação inversa ocorrer. E se a gente perceber aqui, a concentração do produto, ela vai aumentando com o tempo. Lógico, a reação está se processando, então a concentração do produto está aumentando. Se a velocidade aumenta com o aumento da concentração, a reação inversa vai ter a sua velocidade continuamente crescendo. Até um ponto que as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Então, imediatamente, quando as moléculas reagentes reagem e formam um produto, moléculas do produto reagem com a mesma velocidade para voltar a ser reagente. Então, eu não percebo mais a variação na concentração de nenhuma das espécies envolvidas nessa reação química. Então, o equilíbrio químico dinâmico só ocorre quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam, tá? A gente vai ver o gráfico e depois, se vocês continuarem com dúvida, a gente volta aqui nesse gráfico de novo. Para mostrar o que está acontecendo, porque no livro de vocês eu vi tem muito exercício com gráficos e com esquemas, né? Equilíbrio químico, via de regra, cai muito esquema, tanto no vestibular quanto no Enem. Então, vamos tentar fazer um esqueminha dessa reação em 3 diferentes tempos. Bom, no tempo igual a zero,
O que acontece aqui no tempo igual a zero? Eu só tenho moléculas dos reagentes, eu não tenho molécula do produto dessa reação, tá? Então, no tempo igual a zero, só tenho molécula reagente. Bom, entre o T1 e o T3, esses outros três aqui, entre o T1 e o T4, né? Mas basicamente T1, T2, T3, que eu estou tendo variação, eu vou ter lá uma certa quantidade de moléculas dos reagentes e uma certa quantidade de moléculas dos produtos, tá? E quando atinge o equilíbrio, ou seja, aqui em T4, T4, T5 e qualquer tempo depois disso, eu já não tenho variação da quantidade das espécies, tá? Esse equilíbrio, ele vai permanecer dessa forma se eu não perturbá-lo, tá? O que é perturbar o equilíbrio? Se eu mantiver a temperatura constante e a pressão constante, as quantidades vão ficar indefinidamente nesses valores. Não vou variar a concentração de nenhuma das espécies, tudo bem? Só um minutinho que tem alguma coisa no chat. A Lorena está dizendo, as moléculas dos reagentes continuam formando produtos, enquanto as moléculas dos produtos também formam reagente, mas a gente não percebe mudança nas concentrações porque a velocidade desses dois processos é a mesma. Exatamente isso, Lorena. Exatamente isso. Vocês podiam me perguntar, então, como que eu sei que a reação continua? Se eu não tenho mais variação das concentrações, como que eu sei que a reação continua se processando, tá? Bom, existe forma da gente verificar se essa reação está se processando. Eu vou ver se eu faço uma animaçãozinha para vocês entenderem. Eu não achei, eu tinha alguma coisa pronta, mas eu não achei no meu material. Mas tem um experimento muito interessante que foi desenvolvido por pesquisadores que estavam estudando o equilíbrio químico, porque essa invariância aí das concentrações, isso é fácil de determinar, né? Se eu tenho um recipiente fechado, eu consigo determinar a concentração de todo mundo que está ali dentro, isso não tem problema nenhum. Mas como que eu sei que a reação continua se processando? Eu vou só falar, depois eu tento fazer uma animação para ver se vocês entendem, mas um experimento que eu vi que eu fiquei, assim, encantada com a forma com que fizeram esse estudo, foi com a decomposição do carbonato de cálcio. Tá? Então, o que os pesquisadores fizeram? O carbonato de cálcio, que a gente usa para... Carbonato de cálcio é o calcário que a gente usa para agricultura. É um pozinho branco, tá? Então, formado de cálcio, carbono e oxigênio. Esse é o carbonato de cálcio. Quando a gente aquece o carbonato de cálcio, ele se decompõe. Ele forma o óxido de cálcio e o gás carbônico, tá? Então, o que os pesquisadores fizeram? Pegaram uma quantidade lá de carbonato de cálcio num sistema fechado e aumentaram a temperatura de tal forma que o carbonato de cálcio começou a se decompor. Como ele forma um gás, eles conseguiam medir a quantidade de gás formado pelo aumento de pressão no sistema. Esse gás formado era o dióxido de carbono. Então, eles esperaram a pressão do sistema parar de variar. Eles falaram, bom, beleza. Então, agora, esse sistema entrou em equilíbrio. Eu tinha lá dentro carbonato de cálcio, sólido, óxido de cálcio, que também é um sólido, e gás carbônico formado ali na atmosfera, que aumentou a pressão desse sistema. Quando essa reação chegou no equilíbrio, eles pegaram uma molécula, um cilindro de gás carbônico especial, que era um gás carbônico modificado. Ele era um gás carbônico com carbono 14, que é um carbono radioativo. Então, o carbono 14 é fácil de identificar pela sua radioatividade, tá? Aí, eles colocaram esse gás carbônico, que tinha carbono 14,
em contato com a atmosfera desse experimento, exatamente na mesma pressão. Se eu não estou variando a pressão, eu não estou variando a concentração de gás carbônico ali daquela região do experimento. Vocês podem me perguntar, mas se eu estou colocando mais gás carbônico, mas eu também estou ampliando o volume daquele espaço. Então, a concentração de gás carbônico ali dentro era a mesma. Mas agora eu tinha muitas moléculas com carbono 14. Depois de um tempo, eles analisaram o carbonato de cálcio, porque se a reação é reversível, o gás carbônico também vai voltar a reagir com óxido de cálcio para formar carbonato de cálcio. E depois de um tempo, esse gás carbônico marcado com carbono radioativo ficou ali e eles viram que esse carbono estava de volta dentro do carbonato de cálcio. Vocês falaram, viu só, a reação não parou de acontecer, né? Não diminuiu a concentração de ninguém depois do equilíbrio, porque eles mantiveram a pressão constante. Mas eles observaram um aumento de carbonato de cálcio com carbono 14. Né? Olha que interessante, como surgem as dúvidas e como que o pesquisador ele arruma estratégias para provar uma teoria. Né? Fala assim, será que esse equilíbrio dinâmico é só uma teoria? Não, hoje está comprovado que essa reversibilidade dentro de um sistema fechado acontece mesmo. Então, a gente tem como verificar essa volta da reação, mesmo não tendo mais variação da concentração de nenhuma das espécies. Muito interessante, né? Eu adoro ciência. Bom, uma das coisas que é bastante cobrado em vestibular sobre equilíbrio químico são os gráficos, né? Eu já falei para vocês lá na cinética que era interessante aprender a desenvolver esses gráficos, porque na parte de equilíbrio é muito cobrado o gráfico, né? Eu vou fazer um gráfico aqui de velocidade. Como eu falei para vocês, o que caracteriza um equilíbrio é a velocidade das reações direta e inversa. Elas têm que ser iguais. Bom, eu não consegui fazer a animaçãozinha aqui, porque eu estava bem sem tempo para fazer a animação, eu já vou colocar o gráfico direto, mas vou ver se eu consigo fazer a animação. Como eu falei para vocês aqui, olha, no tempo igual a zero, então eu fiz aqui um eixo de coordenadas cartesianas, né? A minha velocidade está variando em função do tempo, né? Então, o tempo aqui é a minha a minha coordenada, né? E a minha variável está aqui no y, que é a velocidade das reações direta e inversa. No tempo zero, que é bem aqui no início, a velocidade da reação direta ela é máxima. Por quê? Porque a concentração dos reagentes é máxima. Com o passar do tempo, a minha velocidade da reação direta vai diminuindo. Essa diminuição, via de regra, é exponencial, tá? Mas vai chegar num certo momento aqui no T igual a 4, olha, que as concentrações dos reagentes não variam mais. Se as concentrações dos reagentes não variam mais, a chance de ter colisões efetivas também não varia mais. Por isso que essa velocidade fica constante. Como que eu represento uma velocidade constante? Olha, uma velocidade constante, ela vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Isso vai indicar o quê? É o mesmo valor de velocidade daquele tempo para frente, tá? E quando a gente analisa a velocidade da reação inversa, no caso do T igual a zero, que é quando eu acabei de misturar os reagentes, eu ainda não tenho o produto. Então, minha velocidade aqui é zero. À medida que eu vou formando produtos, eu vou aumentando a probabilidade dessas moléculas colidirem entre si e voltar a ser reagente. Então, a minha velocidade da reação inversa vai aumentando com o tempo. Mas chegou aqui no T igual a 4, a concentração dessa espécie aqui de produto também não varia mais. Ou seja, essa velocidade também passa a ser constante.
E mais do que constante, elas são iguais. O equilíbrio dinâmico, ele só acontece sem a variação da concentração das espécies envolvidas se as velocidades das reações direta e inversa forem exatamente iguais. Se não forem iguais, eu vou ter um favorecimento ou para um lado ou para o outro dessa reação. Vocês podem me perguntar, mas a concentração também não varia mais, ela também fica constante. Mas a concentração dos reagentes e dos produtos necessariamente precisam ser iguais no equilíbrio? Não. Se vocês notarem aqui, o hidrogênio e o iodo, as concentrações sempre são iguais. Por que será? É que sempre são iguais, olha. Começa as duas com 1, depois as duas com 80, as duas com 60, as duas com 40. Mas a concentração do iodeto de hidrogênio não varia da mesma forma, né? Aqui eu variei 0,2 de concentração e no mesmo tempo eu variei 0,4 aqui. Por que será? Por que sempre essas duas são iguais e essa aqui está diferente, variando numa outra taxa? Alguém se arrisca? Não? Não se arriscam? Isso tem a ver com a estequiometria da reação. Por que sempre a concentração aqui, eu comecei com concentrações iguais? Obviamente, se eu começasse com concentrações diferentes, a concentração ia sempre se manter diferente, mas a taxa de variação ia ser igual. Por quê? Porque a estequiometria aqui, olha, é 1 para 1. Então, se eu variei de 0,2 aqui, eu tenho que variar de 0,2 aqui também. Mas a estequiometria de formação do iodeto de hidrogênio é 2, olha. Aqui é 1 e aqui é 2. Então, se eu variei 0,2 aqui eu vario 0,4, tá? E daí, nunca a concentração do produto aqui vai ser igual à concentração dos reagentes por uma simples questão de estequiometria da reação. E se vocês notarem aqui no equilíbrio, nesse equilíbrio, nessa condição de trabalho, eu tenho mais produto formado do que reagente no meio reacional, no equilíbrio, tá? Ou seja, essa reação, ela tende bastante nessa condição em formar produtos. Tem reação que vocês vão ver que eu misturo, formo um pouquinho de produto e eu já atinjo o equilíbrio, tá? Então, eu vou ter muito mais reagente do que produto nessa reação, que vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar na próxima semana, que são as constantes de equilíbrio, tá? Mas só para vocês já ficarem espertos o que está acontecendo aqui nessa reação química aí, beleza? Mas o importante que a gente tem que sempre ter em mente é que não necessariamente as concentrações precisam ser iguais no equilíbrio, elas só precisam ser constantes. Mas as velocidades de reação direta e inversa, isso sim, necessariamente precisam ser iguais no equilíbrio, para esse equilíbrio ocorrer, tá bom? Bom, vamos tentar, vou tentar resolver o exercício, mas só falando em concentração, né? Como eu disse, as concentrações de reagentes e produtos podem ser iguais no equilíbrio? Podem, mas isso vai ser uma coincidência incrível e não necessariamente uma regra. Via de regra, a concentração de reagentes e produtos são diferentes. E eu posso ter esses dois casos, como eu falei para vocês. Quando eu tenho uma formação de produto, olha, aqui os reagentes formando produtos e os produtos voltando para reagente. Quando essa reação inversa é mais favorável, eu vou, no final, ter mais reagente do que produto no meu meio reacional. Mas quando a reação é direta de formação de produto, opa, aqui ficou a mesma flechinha, esse aqui está errado, tá? Tem que trocar aqui. Nesse caso aqui,
a reação direta é mais favorável e eu estou tendo concentração de produtos maior do que de reagentes no equilíbrio, tá? Então, via de regra, a gente tem mais esses dois casos aqui do que as concentrações dos reagentes e produtos serem iguais, tá? Mas as velocidades são sempre iguais. Esses gráficos caem muito, muito, muito em vestibular, tá? E Enem. Agora sim, a gente vai tentar fazer uns exercícios do livro de vocês, tá? Olha só como eu falei para vocês que cai bastante esquema dessas reações em vestibular. Esse aqui é uma questão da FUVEST, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, e que ele fala aqui, olha, em condições industrialmente apropriadas para se obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas dos gases nitrogênio e hidrogênio para fazer essa reação química aqui. Olha aqui, ó, a flechinha da reação direta e inversa, indicando que isso é o equilíbrio. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente por... Qual dessas figuras poderia representar esse equilíbrio químico aqui, colocando que a bolinha maior azul é nitrogênio e a branquinha aqui é hidrogênio. Com o fundo branco, ficou ruim para ver aqui, eu devia ter mudado o fundo. Bom, se a gente olhar aqui, olha, na A, eu só tenho hidrogênio e nitrogênio. Isso aqui representaria muito melhor o meu tempo zero do que o equilíbrio. No equilíbrio, eu tenho que ter todas as espécies do meio reacional. Da mesma forma, essa B aqui, eu só tenho amônia, né? Então, isso aqui não é equilíbrio. Vamos ver o C. O C, eu só tenho amônia e nitrogênio. Cadê o hidrogênio? O hidrogênio acabou. Então, também não é uma situação de equilíbrio. Por que não é uma situação de equilíbrio? Vocês vão ver também nas próximas aulas que se eu retiro um dos reagentes, a tendência é esse reagente que está faltando voltar a ser formado pela decomposição do produto. Então, eu necessariamente preciso ter todas as espécies. Nesse outro caso, é o inverso desse, eu só tenho hidrogênio e amônia, aconteceria a mesma coisa, a amônia tenderia a se decompor para voltar a ser nitrogênio. E o E, acho que o Juan Pablo tinha respondido aqui para mim, é a certinha, por quê? Porque eu tenho as 3 espécies aí dentro, tá bom? E vamos ver se foi estequiometricamente não precisava ter aqui, porque ele falou que tirou uma amostra para analisar. Mas nessa amostra, obrigatoriamente, teria que ter as 3 espécies. Vamos tentar fazer mais, acho que eu coloquei mais 2 aqui. Deixa eu ver aqui o tempo. Temos uns 5 minutinhos, dá para a gente terminar essas 2 na Buenas. Então, aqui é da Federal da Paraíba, dizendo uma coisa. Numa reação química, o equilíbrio é observado quando? Então, quando que a gente observa o equilíbrio? Quando o número de mol dos reagentes é igual ao número de mols do produto? Não necessariamente. Como eu falei para vocês, pode acontecer? Pode, mas vai ser mais uma coincidência do que uma regra, tá? A quantidade de reagentes e produtos ali é muito específico da reação química que a gente está analisando e das condições que a gente está operando essa reação. Então, isso não é uma regra para equilíbrio químico. Então, vamos lá. B. A temperatura do sistema reacional fica constante? Olha, a temperatura do sistema, ela precisa ser constante para a gente definir um certo equilíbrio. Mas isso já é feito antecipadamente. Antes do equilíbrio, essas condições têm que ser controladas. A temperatura não fica variando até atingir o equilíbrio. Ela já tem que estar constante antes, porque senão a gente desloca o equilíbrio, inclusive. Então, não é isso aí. A C. As velocidades das reações direta e inversa são iguais? Isso é regra, tá? Para ter equilíbrio, as velocidades das duas reações direta e inversa precisam ser iguais. Os reagentes são totalmente consumidos? Não. Se um dos reagentes for totalmente consumido, não tem equilíbrio. É porque o sistema não está isolado, né? Não é um sistema fechado, eu estou perdendo algum
reagente, para ter equilíbrio, preciso ter todo mundo. E as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente. Bom, isso, elas já ocorrem mesmo antes dos equilíbrios acontecerem. Elas acontecem com velocidades diferentes fora do equilíbrio, mas elas ocorrem simultaneamente em sistemas fechados. Mas no equilíbrio tem esse porém que as velocidades ficam iguais. E para fechar aqui, olha, mais uma que tem gráfico, né? Universidade Federal de Goiás, dizendo o seguinte: os seguintes gráficos representam variáveis de uma reação química. Tá? Então, o gráfico aqui em cima, eu só mudei um pouquinho para apresentar num slide só, mas esse primeiro gráfico eu tenho a variação da concentração com o tempo, e no gráfico de baixo, a variação da velocidade de reação com o tempo. Bom, e aqui eu tenho dois tempos, tempo 1 e tempo 2, e uma curva 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver o que ele diz que esses gráficos indicam. No instante T1, esse instante T1 aqui, onde as concentrações desses dois são iguais aqui, mas as velocidades não. A velocidade da reação direta é igual da inversa? Não, olha. T1, as velocidades são bem diferentes. As concentrações são iguais nesse ponto, tá? Dessa reação. Então, essa não está certa. Após T2, não ocorre reação? Bom, o que é o T2 aqui? Olha? O T2 é onde a reação entra em equilíbrio. Não tenho mais variação da concentração, olha, nem da concentração de 1 nem de 2, e as velocidades se igualam. Mas a reação para de acontecer? Não para. A reação continua, o equilíbrio é dinâmico, então não está certo. No instante T1, a reação atingiu o equilíbrio. Não, ela atinge o equilíbrio aqui em T2. A curva 4, que é essa daqui, corresponde à velocidade da reação inversa? Sim, como que eu sei? Porque ela começa no zero, não tinha nada no início da reação, e ela vai aumentando até atingir o equilíbrio. E a última, no ponto de interseção das curvas 3 e 4, a concentração de produtos é igual dos reagentes. Não, olha lá. Onde que é a interseção? Bem no T2. E no T2, olha onde está a curva dos reagentes e olha onde está a curva dos produtos. Tá? Então, com isso, deixa eu voltar aqui, a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês estejam bem, espero que o pessoal que esteja fazendo as recuperações estejam indo bem, que todo mundo esteja fazendo os trabalhinhos que os professores pediram com muito zelo, para a gente terminar esse ano bem legal. Em breve estarei com vocês na escola. Depois do feriado de outubro, eu retorno também para o presencial. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu vou ver se eu organizo, que está meio bagunça, né? A nossa página do AVA lá. Eu tenho que colocar a dessa semana e vou ver o que faltou. Acho que os exercícios da semana passada eu ainda não postei. Tá? Então, eu tenho que postar lá a resolução daqueles exercícios. Boa semana para vocês e a gente se vê na próxima semana em mais um Química Online do CMC. Tchau, tchau, Lorena. Tchau, pessoal. Valeu, Alana. Até mais.